Ah, tá. Tá bom. Obrigado, irmãos, por este privilégio. Quero saudar aqui o pessoal lá de Mimoso, de Goianésia, Maísa, aqui da igreja local, Gentil Meireles e Tremendão. Pastor Ellen está aí? Sempre a gente descobre quem não veio, não é? O Geisler me pediu para dar uma palavra aqui hoje sobre o vale de ossos secos, mas com uma conotação de avivamento. É isso? Não é uma tarefa fácil, porque eu tenho mais ou menos um seminário sobre este assunto, mas são 6 palavras. Mas eu gostaria de fazer uma síntese usando muito a palavra de Deus para você entender o que é esse vale de ossos secos e o que é que produz avivamento depois que este vale de ossos secos deixa de ser vale de ossos seco. Ok? E desemboca então num mover tremendo do Espírito Santo. Isso sempre aconteceu na história, depois de um período em que o povo de Deus, ou seja, Israel ou a igreja, foi sarado. Precisa haver cura primeiro, antes do avivamento. Porque se não houver cura, e você receber sobre a sua vida o poder de Deus, você fica se achando. Se você ressuscitar um morto, então, a cidade toda vai ficar sabendo. Porque no avivamento, toda honra e toda glória é só dele. Só para ele. Deus nunca se move na terra para promover pessoas. Hoje tem muitos movimentos no Brasil, pregadores eletrizantes, a internet está cheia deles. Mas são pessoas que estão mais preocupadas em ganhar dinheiro. Pessoas que estão mais preocupadas com a sua fama, com o número de seguidores na internet, etc. e tal. Por isso eu gostaria de dar uma notícia ruim. Todos os avivamentos da história, nenhum começou com teólogos. Nenhum. Com doutores em divindade, PhD em Deus. Sempre os avivamentos começaram com pessoas humildes e simples. Porque na realidade Deus só fala com quem quer ouvi-lo. E Deus só se mostra àqueles que querem vê-lo. E este período de sede exacerbada por Deus está chegando. Senão você não estaria aqui. Você veio aqui fazer o quê? Passear? Ir no shopping? Quem está aqui por causa de Deus? Mais da metade, amém. Mais uma chance? Quem está aqui por causa de Deus? Alguns mudaram de ideia. Na última hora, mas amém. Diga comigo assim: Deus tem um tempo certo para cada coisa. E ninguém
pode frustrar os seus desígnios. Ninguém. Tem muita gente preocupada com a política, o que vai ser de nós, do Brasil. Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. Projete para mim Eclesiastes 3:1, só para confirmar isso. Já está projetado? Então este lado aqui, leia para mim. Há um tempo certo para cada propósito, e quem coordena todas as coisas é o Espírito Santo. Deus não está de viagem, Deus não cochila, Deus não dorme, e nós não estamos como um barco à deriva, não. Tudo está na direção expressa do Espírito Santo. Mostre também o verso 17. Já está? Então este lado aqui, leia para mim. Há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo, diga tudo, que acontece na face da terra. Então, sintetizando, Deus tem tudo sob o seu controle. Controle absoluto de todas as coisas. Às vezes eu fico pensando, não sei se você tem esse costume também, Moisés, dentro daquele cestinho betumado, nas águas do rio Nilo, eu já vi pregador dizendo, o plano de Deus ficou por um fio, porque aquele bercinho, que é aquele ali naquela hora. Você já pensou o que tinha de anjo ali ao derredor, guardando aquele cestinho? Quando Herodes resolveu matar todas as crianças, porque ele queria também matar o Cristo, que seria o rei de Israel. O anjo apareceu para José e disse, fuja. Diga para alguém aí perto de você, quando a situação ficar preta, fuja. Fuja. Você não vai dizer para um bandido, olha aqui, eu sou filho de Deus, atira aqui, vai. Pá, e você vai cair. Fuja. A Bíblia diz que muitas vezes Jesus fugiu do meio deles. Então, ali, naquela situação complicada, os soldados procurando todas as crianças, entrando nas casas, Deus mandou José e Maria e o menino fugir para o Egito. É longe, eu vou muito em Israel, é longe, montado num burrinho, jumentinho, sei lá. Ninguém viu, nenhum demônio viu, diga amém. Amém. Ninguém. Vocês que já leram o meu livro sabem que eu também já fiquei transparente algumas vezes. E fica mesmo, você fica invisível completamente aos olhos do inimigo. Então a nossa vida na realidade está nas mãos de Deus. Amém? E isso nos enche de alegria. Hoje, por exemplo, há uma guerra em Israel. Chegou o momento do fim. Desde 1948 chegou o período do fim, ou seja, a partir de 1948, quando a figueira brotou, só vai existir na terra mais uma geração. Então nós estamos nos últimos dias antes de Jesus voltar. Israel está em guerra. Mas o que acontece em Israel acontece também com a igreja.
Porque há duas colunas que perturbam Satanás na terra. São as colunas de Deus, chamada Israel e igreja. Leia a história de Israel toda. Israel só faz o bem para a humanidade. Israel é uma bênção para todos os povos da terra. Os maiores feitos, as maiores realizações são todas de judeus. Todo mundo muçulmano tem 7 premiações importantes, que nós chamamos de pode ser o prêmio Nobel, por exemplo, mas há outras, há um nome em inglês. Ele só tem 7 pessoas que se sobressaíram ultimamente. Israel tem mais de 150 prêmios Nobel no mundo desde 48. Olha a diferença. Olha a diferença. Que mal Israel faz. Israel nunca atacou uma nação. Israel só se defende. As forças de defesa de Israel só existem para se defender. E a igreja? Deixa eu apontar o dedo por acaso. Que mal que você faz para a humanidade? Na sua cidade, a irmã é uma pessoa perversa. Mal, perversa. Você pratica o mal contra alguém? Já matou alguém? Tem que ter cuidado com esse apontamento de dedo, né? Somos 3, pastor, somos 3. Esse aqui não foi flor de cheirar, mas foi redimido, amém. Mas nós somos odiados. Os cristãos do mundo são decapitados, são enforcados, são queimados vivos. Por quê? Que mal que a igreja faz para a humanidade? Nenhum. Mas sabe o que acontece? A nossa luta não é contra a gente. Quem nos odeia é Satanás. Quem quer acabar com a igreja e com Israel é Satanás. Porque todo o plano de Deus, todo o plano, gira em torno de Israel e da igreja. Por isso que nós somos os 2 povos mais odiados da terra. Sem fazer o mal para ninguém. Mas por que nós somos tão perseguidos? Por causa da nossa fé e por causa do propósito de Deus que vai se cumprir na nossa vida. Eu acho que o diabo tem uma inveja de nós, porque nós vamos reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, até o ano de 1948, Israel era um vale de ossos secos. E o profeta Ezequiel viu isso séculos antes de Jesus nascer. 700, 800 anos antes de Jesus nascer. E ele viu a situação em que estava toda a nação de Israel, e a Bíblia é clara em dizer que todo aquele vale de ossos secos era a nação de Israel. E ela permaneceu assim por muito tempo. Projete para mim Lucas 21, 29, 30, 31, porque aí fala para nós como igreja ficarmos de olho na videira, que é Israel. Em toda a Bíblia, isso é uma realidade e Deus não muda. Quando ele lhes contou uma parábola, observem
A figueira. Quem é a figueira? Fique de olho em Israel. Fiquem de olho em Israel, porque Israel é um sinal do que vai acontecer nos últimos dias. Observe a figueira e todas as outras árvores, as outras nações. Aqui Israel está sendo comparado a uma árvore. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo, muito próximo. Amém? O profeta Ezequiel, imagine a cena. Ele foi colocado no meio de um vale de ossos secos. Assim estava toda a nação de Israel. Agora vamos ler o texto do Velho Testamento, quando isso aconteceu. E nós vamos comparar a igreja Israel, a igreja Israel. Primeiramente o verso 1 de Ezequiel 37, verso 1. Depois os versos 11, 12, 13 e 14, por favor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Muito bem. Agora veja o verso 11. Então ele me diz: filho do homem, estes ossos, repitam, são toda a casa de Israel. Nossos ossos se secaram e a nossa esperança foi-se, esvaneceu-se, e fomos exterminados. Esta era a realidade daqueles dias. Por isso, o que aconteceu é o que deve acontecer agora. Profetiza, profetiza, profetiza. Assim diz o soberano. Vamos ler juntos, porque isso aqui me arrepia todo. Assim diz o poderoso, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Está dito e acabou. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Mais um. Porei o meu espírito em vocês, diga amém. E vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, que eu dei lá para Abraão, para Isaque e para Jacó. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Vejam, Deus prometeu, e nós somos a geração mais privilegiada da história, porque nós vimos o cumprimento desta profecia. Israel está lá de novo, na sua terra, florescendo mais do que qualquer outra nação da terra. Israel hoje é um povo rico, é terra de primeiro mundo e produz tudo que existe de bom no planeta. E a partir de tecnologia de ponta, Israel exporta para o mundo inteiro tudo de bom que existe. Então, para mudar esse quadro terrível de mortandade, de assolação, o anjo disse para Ezequiel: há um segredo que pode mudar toda esta situação. Qual é? Profetize, porque a palavra liberada é que tem poder. A mesma coisa deve acontecer com a igreja. Não fique reclamando, choramingando nos cantos. Para o nosso país não tem jeito. Que situação de calamidade. Pare, porque isso não vai adiantar nada. Só vai gerar mais avivamento no inferno. Mas digo, o meu Deus é grande. O meu Deus é poderoso. E o meu Deus vai dar vida para a igreja. Deus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja
Ponto final, acabou Satanás. Entendeu? A nossa esperança está em Deus, está em Cristo. E é Ele que vai, na sua infinita misericórdia, fazer-nos reviver novamente. E isso é que vai atiçar fogo no nosso coração. E nós seremos protagonistas do maior mover da história antes do arrebatamento da igreja. Entendeu? Mas isso só virá pela palavra profética. E há outros dados também que eu vou dizer durante a minha palavra. Veja o verso para mim, 4 em diante, até eu mandar parar, tá? Vamos ler. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Não importa se a igreja hoje também é apenas uma caricatura do que Deus deseja. Deus vai produzir uma renovação em nós. Agora, por isso que é importante você ter fome e desejo que isso aconteça mesmo. E não fique na passividade. Se Deus quiser me abençoar, Ele me abençoe. Não. Grite por Deus. E traga o céu para a terra, para o seu lar, para a sua família, para a sua igreja local. Amém? E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Isso aqui fala de unidade. Irmãos, diga: independência é morte. O projeto de Deus é a unidade da igreja. Ninguém pensando diferente, ninguém fazendo diferente, ninguém independente, porque o mover de Deus virá sobre o corpo. Se esse dedo meu aqui estiver fora do corpo, ele fica fora. Tem que estar no corpo. Amanhã eu tenho uma reunião aqui em Goiânia importantíssima. É a reunião da Associação de Pastores do Estado de Goiás. E nós já temos inscritos presidentes de 50 denominações para aquele café da manhã comigo, porque eu vou propor um projeto de unidade para a conquista da nossa cidade e Aparecida em 5 anos. 4, 5 anos. E eu vou provar depois para o Brasil e para o mundo que é possível. Mas só é possível pela unidade. Só é possível quando nós falarmos a mesma língua, tivermos a mesma disposição mental, o mesmo parecer e tiver o mesmo coração. Ninguém, nenhuma denominação concorrendo com a outra denominação. Mas vai chegar o momento em que o Geisler vai ligar para o pastor mais próximo aqui, de outra denominação, e vai dizer: irmão, aqui nós já estamos com 7 cultos, não cabe mais, posso mandar 100 membros para você aí? Amém? É porque aqui já transbordou de um lado para o outro, e eu estou distribuindo um pouco de membros para outras igrejas. Você crê nisso? Amém? E se tiver um grupinho da igreja apaixonado por almas, porque tudo depende da paixão por alma. Jesus fez o que fez porque ele tinha, deixa eu dividir a palavra, ele agia com paixão.
Quem cruzar o seu caminho tem que ser um predestinado ao céu. Amém? O Geisler testemunha todos aqueles meninos que havia aqui na fama, mas eu disse todos se converteram. Eu os ganhei pessoalmente. Pode pensar em qualquer um deles aí hoje, que são bispos, pastor, tudo foi eu que ganhei. Até hoje eu tenho este propósito no coração. Eu me sentei com um cidadão lá no Flamboyant, que a Noemi foi comprar uma blusa. E chegou um outro casal e o marido sentou do meu lado. E eu pensei comigo, caiu na rede, é peixe. E a mulher dele entrou. Eu sento e fico esperando a Noemi dizer, amor, trouxe o cartão? Todas as mulheres são assim? Hã? Trouxe o cartão? Aí o cidadão sentou e eu pensei e falei assim, todas elas são iguais, isso há 6.000 anos. Isso despertou a curiosidade dele. Há 6.000 anos? Falei, desde Adão. Aí fui falando, ele falou, impressionante, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Aí ele deu corda e eu entrei para valer. Expus todo o plano da salvação para ele. Sabe o que aconteceu? Quando eu terminei, uma lágrima rolou do olho dele e ele disse, eu também sou pastor. Obrigado por este momento. Mas eu estou aqui, eu chorei, foi de vergonha, porque eu não faço isso. Eu sou pastor e não faço isso. E eu estou com vergonha. Mas eu digo para o irmão que a partir de hoje eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu me encontrei com ele agora, semana passada, na inauguração da Solute, do prédio da Solute. E ele me abraçou e falou assim, olha, você não imagina o tanto de almas que eu já ganhei. Então, muitas vezes você só precisa de um empurrão. Não é? Um empurrão. Porque quem vai na hora abençoar e falar na sua boca é Deus. Deus vai te dar inspiração, te dar ilustrações. Empurra a pessoa que está do seu lado aí e fala, você só precisa do empurrão. Diz que num transatlântico uma criança de 3 aninhos caiu no mar. E de repente um senhor de 80 anos, cabeça branquinha, pulou atrás. E o pessoal ficou impressionado com aquilo, jogaram a corda, ele enrolou-se na corda, abraçou a criança e puxaram e tiraram ele. E um jornalista não aguentou e chegou e disse, como que o senhor dessa idade ousou fazer isso? E ele disse, eu só quero saber quem me empurrou. Só quero saber quem foi que me empurrou. Às vezes, para fazer proezas, você só precisa de um empurrão. Imagine uma igreja local como essa, se todo mundo se transformar num ganhador de almas. Um ganhador de alma, todo dia, toda hora. Vai ser um fenômeno. E sabe o que eu vou desafiar amanhã? Cadastrar em Goiânia, Geisler, 1.000 igrejas orando por 21 dias de joelho. Imagine a colheita que Deus pode nos dar. 1.000 igrejas. Coloca aí só 100, 200 pessoas por igreja, porque tem igrejas grandes aqui em Goiânia com 1.000, 2.000 membros que vão entrar no projeto. Outras têm 200, tem 100 membros. Mas uma média aí de, vamos colocar bem por baixo, 100.000 pessoas pregando para 4 pessoas todo dia.
todo dia, orando por elas, orando, porque vai haver um grande dia em que todas as igrejas vão chamar essas pessoas evangelizadas para visitar a igreja. O pastor já preparou uma mensagem evangelística, os intercessores já estão de joelho e é só lançar rede e colher. Eu estou fazendo isso com algumas igrejas nossas. Umas 5 até agora, porque eu fiquei 5 meses e meio sem falar. Sem voz, completamente. Teve uma equipe de pastores na minha casa que oraram e jejuaram. Ficaram lá até meia-noite. No outro dia de manhã, quando eu acordei, eu estava falando. Poder da oração. Então eles estão entusiasmados com esta ideia de nós ganharmos esta cidade toda. O pastor de uma cidade tem que pensar na cidade toda. E a Bíblia nos manda pedir até as nações, e eu tas concederei. Pede-me. Pastor não pode ter visão minúscula, visão curta. Ontem eu conversei com um pastor no interior de São Paulo, que 15% da cidade já está na igreja dele. Mas ele foi bem ousado. Disse, pastor, mas eu quero no mínimo 80% da minha cidade. Isso pode acontecer, porque não há limites para Deus nos abençoar, mas você precisa crer e envolver o seu povo, envolver a sua igreja. Então você às vezes diz, acho que para minha igreja não tem esperança não. Você está enganado. Você está com foco no seu umbigo. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Israel também dizia, para nós não há mais esperança. Mas de repente Deus veio através do Espírito Santo e começou a dar-lhes uma configuração de corpo. E a Bíblia diz que se levantou, verso 10, irmão, um poderoso exército, Ezequiel 37, 10. Aí fala, não fala? Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército numeroso. É o que está acontecendo hoje. 15 milhões de judeus em Israel, esfomeados por Deus, pedindo a volta do Messias, e o Messias vai voltar. Agora, para a igreja, é a mesma coisa. Nós temos uma parceria com o Espírito Santo. Diga, parceria com o Espírito Santo. Que a Bíblia diz em Apocalipse 22, acho que verso 17, não sei. O Espírito e a noiva dizem, vem. É uma parceria. É a igreja desejando e o Espírito Santo agindo. Vai trazer Jesus de volta. Amém? E ele virá para aqueles que amam e desejam a sua vinda. Quem está por aí achando que está de férias, de igreja, de tudo. Tem crente que quando vai para a praia esquece que é crente e apronta. Não, você é luz onde você estiver. Na sua escola, na praia, na igreja, na sua família, no seu emprego, onde quiser. Hoje a nação de Israel está a um passo de receber esse tremendo mover do Espírito Santo. E nós somos testemunhas disso. É tremendo. Não, é tremendo. Antes, porém, ouçam, haverá um levante contra eles, que se chama a guerra de Gog. Pode ser agora? Eu acredito que sim. Porque Israel entrou nessa briga e não vai sair. Israel não mexe com ninguém. Mas quando
o Hamas enviou imagens para Israel, decapitando crianças e arrancando crianças do útero da mãe e queimando pessoas inocentes até torrar a pessoa. Eita, deram um tiro no pé. Israel agora vai até o fim e isso vai promover um levante generalizado contra Israel. As nações do norte vão atacar Israel. A Líbia vai atacar Israel. Talvez a Coreia do Norte. Todos os países muçulmanos que odeiam Israel vão se organizar agora para atacar Israel. É a guerra de Gog. E nós vamos ler alguns versículos para vocês entenderem esta guerra e ficarem antenados, porque a Bíblia diz: olhai para a figueira, olhe para a figueira, porque o que está acontecendo lá acontece paralelamente na igreja. Nós estamos também numa batalha tremenda contra o comunismo, sim ou não? Todos nós, uma batalha tremenda. E às vezes nós não sabemos o que fazer. Eu tenho a receita para você. Levante suas mãos para o céu e diga: Pai, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Que o Teu Espírito Santo venha sobre a Tua igreja no Brasil. Amém? E agora mesmo vou lhes dizer o que nós temos que fazer. E Deus vai mudar a nossa sorte. Brasil é país de avivamento. Brasil é país de avivamento. Ezequiel 38, irmão, por favor. Projeto. Vamos ler do 3 até o 6. Preste bem atenção nessa leitura. Faça o possível para estar sintonizado aqui. Deixa até o banheiro para depois, amém? Segura aí. E diz: assim diz o soberano, o Senhor: eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Farei você girar, porei anzóis no seu nariz, no seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, os seus cavalos, cavaleiros. Era a linguagem da época, viu? Não vai ter cavalo não. Totalmente armados, e uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo as suas espadas. Vamos até o 6. Olha aí, a Pérsia, que é o Irã hoje. Diga: a Pérsia é o Irã. A Etiópia, a Líbia, estarão com eles. Esses três é com certeza. Todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas, Bet-Togarma do extremo norte, deve ser o norte da África aqui, com todas as suas tropas, com muitas nações com você, com Gog. É um ajuntamento de nações para se levantar contra Israel, mundo muçulmano. E apronte-se, esteja preparado, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Vamos ler até o verso 9, porque explica melhor. Depois de muitos dias você será chamado às armas. Agora, diga: 2023 está acontecendo. Diga: alguns anos, daqui a alguns anos, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados, como um vale de ossos secos, trazido das nações, e agora vive em segurança. Tão em segurança que Israel foi pego de surpresa. Você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Você será como a nuvem cobrindo a terra.
Esta profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Somos uma geração privilegiada. Muita gente gostaria de viver hoje e ver estas coisas acontecendo. Agora, a igreja de Deus precisa ter este entendimento para você saber o tempo de Deus para nós. O seu tempo está acabando aqui. O nosso tempo está acabando. O que Deus espera de nós? Que nós clamemos por avivamento para que o maior número possível de almas achegadas a você, a parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, todos se salvem. E vai se cumprir. Porque a Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus vai ver o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito. Amém? Vai ficar satisfeito. E Joel também fala que no desfecho deste período, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos dizer esta frase? Repercute no mundo espiritual. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí eu pergunto para este, como dizia o meu primeiro pastor, este dileto auditório. Você está dentro de tudo isso ou você ainda vai pensar? Tem um dentro, 2, 3. Amém. Irmão, não há erro, nós somos a última geração da história, que começou em 1948, o ano que eu nasci, viu? Se alguém não sabia, o ano que eu nasci. A igreja também está envolvida numa tremenda batalha espiritual. Mas desde 1948 nós estamos sendo restaurados como igreja. E nós já tivemos vários moveres de Deus sobre a igreja. Vamos pensar aqui em alguns. Diga, nós já tivemos um mover de cura, mover de louvor, um mover de dons espirituais, tivemos um mover de adoração com danças, um mover de guerra espiritual, um mover de intercessão, e agora estamos entrando no último mover, que é o mover da unidade, para trazer o céu para a terra. Amém? Ninguém fazendo diferente, todo mundo fazendo igual. Eu me lembro quando cheguei aqui, uns 8 anos depois, o Geisler era garotinho, eu tive uma experiência com Deus, de madrugada. E Deus me disse, restaura para mim as artes. Eu nem sabia o que Deus estava falando, não tinha a mínima ideia. E Deus mandou eu aguardar. Pouco tempo depois, se converteram na nossa igreja lá na Fama, 2 jovens, que tinham uma agência de modelos, a Adriana e a Luciana Pinheiro. E eu conversando com elas, o que vocês fazem, etc, tal, tudo. Deus me disse, são elas que vai começar a adoração com dança no Brasil. E este mover de adoração a Deus com danças começou na nossa igreja da Fama com essas 2 pessoas, e hoje não tem nenhuma igreja no Brasil que não tem adoração com dança. Todas. Eu fui na igreja do Abigail aqui, hoje é o Abinair, e nós tivemos uma ceia de pastores lá. E as meninas todas esguias, bonitas, dançando e tudo. Eu falei, mas meu irmão, porque ele me xingou demais aqui em Goiânia, disse que eu era herege, dançar dentro da igreja. E aquilo era um absurdo. Aí quando eu chego lá, aquela adoração com dança mais linda, eu falei, uai pastor, o que aconteceu?
Ele pôs a mão assim na minha perna e falou assim: você que é culpado. Você é culpado. E já espalhou para todas as Assembleias de Deus. Não sei lá em Goianésia, por exemplo. As Assembleias de Deus têm adoração com dança lá? Tem? Então, Deus existe mesmo. É. Deus existe. Nós estamos sendo, se você concordar com a minha frase, diga um amém bem forte. Nós estamos sendo transformados num exército poderoso. Amém. E neste exército não haverá divisões. Eu tenho uma proposta para o Brasil, vai sair aqui de Goiânia. Nós vamos marcar uma reunião com toda a liderança do Brasil, talvez aqui em Goiânia. E nós vamos fazer um pacto de unidade e uma aliança para a conquista de almas. Para vocês terem uma ideia, a primeira palavra que eu dei foi em São Paulo, num congresso de pastores. Todos os pastores estavam ali, Abe Hilber, Luiz Hermínio, Luciano Subirá, Valnice Milhomens, Renê Terra Nova, esse pessoal estava todo lá. Todo mundo diz: conta comigo. Então nós estamos à beira de algo tremendo e glorioso no Brasil. Então devemos parar de olhar para o que o diabo está fazendo e olhar para o que Deus está fazendo e vai fazer. Amém? Mas vamos voltar aqui a Israel para ver o que acontece depois de ter recebido o Espírito Santo. O que aconteceu com seus inimigos? Veja o que vai acontecer se esta agora já for realmente a guerra de Gog contra eles. E veja também como será o juízo sobre os seus adversários. 38, a partir do 19. Preste atenção. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Diga: Deus vai promover um grande terremoto em Israel para matar os inimigos, tá? Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão colocados abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Deus vai sacudir a terra assim, para os montes cair, não é? Convocarei a espada contra Gog, em todos os meus montes, a palavra do soberano, o Senhor. A espada, o que vai acontecer? Diga: a espada de cada um será contra o seu irmão. Um vai matar o outro. Você lembra quando Senaqueribe mandou dizer para o rei de Israel: quem te livrará das minhas mãos? Quem? Eu matei o fulano, eu matei o cicrano, eu matei todo mundo. Por que você acha que é melhor e que eu não vou te destruir, Israel? O rei foi para os pés de Deus e Deus falou: apenas fique quieto. Naquela noite, o anjo do Senhor foi lá no exército de Senaqueribe, um anjo, e matou 185 mil soldados. No outro dia estava todo mundo morto. Da mesma forma, Deus vai agir agora contra Gog. Israel vai assistir de camarote, porque o juízo virá diretamente do céu. Diretamente do céu contra eles. Vamos continuar lendo, porque isso aqui me arrepia todo. Convocareis, mais 22, executarei juízo sobre ele com peste, vamos dizer, peste, derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva,
saraiva e enxofre ardente sobre eles e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. Não é para ficar nenhum para contar a história. Assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade e me farei conhecido de todas as nações. Então eles vão saber que eu sou o Senhor. Amém. Aleluia. Vamos em frente? Ler mais um pouco? Hã? Passa então para o 39. O 27, 28 e 29. Quando eu os tiver trazido de volta das nações, está falando para Israel, amém? Quando eu tiver trazido vocês de todas as nações, e os tiver ajuntado dentre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio, entre as nações, para toda banda, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano de Israel. Amém. Então diga: Israel não está sozinho. Diga: a igreja não está sozinha. Amém. A igreja, Jesus diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem, o que está faltando então? Vamos deixar Israel um pouquinho de lado? O que está faltando para a igreja experimentar um glorioso avivamento? Pergunta para o teu vizinho: o que está faltando? Todos nós aqui gostamos do texto de 2 Crônicas 7,14, e eu duvido que alguém aqui não saiba de cor. Amém? Mas vamos recitá-lo? Se este povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, aí veja, vai acontecer 3 coisas. Então, primeiro, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, olha, e sararei a sua terra. É nessa ordem. Eu ouvirei, perdoarei seus pecados, que são muitos, não são? E sararei a sua terra. Eu já fui em algumas cidades transformadas porque Deus sarou a terra. A mais famosa que eu sempre conto foi Almolonga, na Guatemala. 96% de crentes fiéis. 96%. O que aconteceu? Toda a terra foi sarada e produz as maiores frutas, verduras e legumes do mundo. E a terra toda é irrigada. E eu perguntei para o nosso guia como foi que eles irrigaram a terra daquele jeito, porque brota água da terra em todo lugar. Falei, mas como que é o procedimento para que isso aconteça? Falou assim: quando a cidade se converteu, Deus sarou a terra e isso foi natural. Toda a terra é irrigada. Eu tenho foto com uma cenoura na mão do tamanho do meu braço. Eu não dei conta de abraçar uma melancia. Não dei conta. É tudo exagerado lá. E essas coisas estão sendo exportadas para o mundo inteiro. Mas é a coisa, irmãos, mais impressionante do mundo. Porque à noite, eles têm várias denominações ainda. Mas não há barreira entre eles. E eles se ajudam. Então você sai de noite, você só ouve igrejas cantando e louvando a Deus em todo lugar.
Eu pensei, isso aqui é a antessala do céu, é o paraíso isso aqui, é impressionante. Então, eles entraram em crise, sabe por quê, Miriam? Porque falta almas. A cidade toda converteu, está faltando almas. Porque quando eu fui lá, 96% eram evangélicos. Agora, imagine hoje, 96% para ganhar 4%. É uma questão de mês, de dias, não é? E eu creio que isso vai acontecer no Brasil também, se Deus quiser. Então, 3 coisas, ouçam, preste atenção. 3 coisas a igreja brasileira já está fazendo. Vamos dizê-las: se humilhar, orar e me buscar. Já está acontecendo. Nunca se orou tanto no Brasil. Nós temos mais de 1000 torres de oração hoje no Brasil. Gente orando, 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 orando. E Deus não engaveta orações. Deus está ouvindo. Porém, tem que acontecer o 4º ponto: e se converter dos seus maus caminhos. Tem gente que vem para a igreja, mas continua com a vida errada. Tem alguma coisa errada. O dia que nós consertarmos os nossos maus caminhos, aí, meus irmãos, o céu vai se abrir na hora sobre a nossa cabeça. Porque muitas vezes nós estamos na igreja e oramos e Deus não escuta. E nós temos a impressão de que o céu está cerrado. Deuteronômio 28, verso 23, diz que o céu sobre nós o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês será como ferro. Você jejua, você ora até babar o cano da boca, fica babando mesmo. E você peleja e parece que a coisa não se abre para você, a porta do emprego não se abre, está tudo fechado. É só verificar o que é que está errado com você, porque da parte de Deus Ele é fiel. Ele é fiel. Então eu relacionei aqui, eu já falei sobre isso aqui uma vez, tem muito tempo. O que impede que as nossas orações cheguem ao trono? Você quer anotar ou tenta memorizar? O que é? Quais são os maus caminhos? E nós vamos só falar e projetar, para ele ganhar tempo, tá? Só falar, porque se alguém quiser anotar. Então veja os 7 pecados que nos afastam de Deus e impedem hoje o avivamento. Primeiro, quando não cuidamos dos pobres. Provérbios 21, 13. Já pode ler. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Isso aqui saiu da boca de Deus. É ministério da igreja cuidar dos pobres. A única recomendação que os apóstolos deram, quando Paulo se apresentou lá em Jerusalém, a equipe de 11, né? Não, aí já tinha Matias, já eram 12, foi para ele ter muito cuidado e não se esquecer dos pobres. Olha, o Paulo que ia realizar um ministério como ele realizou, a única recomendação foi para ele não esquecer dos pobres. Então isso é muito importante hoje, e a igreja precisa se cuidar disso, e você pessoalmente, entendeu? Eu me lembro, uma vez eu tinha aqui, o gente não lembra mais dele, o Felício F. Quando ele veio para cá, ele estava numa crise tremenda, eu coloquei ele como meu auxiliar, e eu orei a Deus para Deus abrir uma porta para ele, e numa madrugada Deus me disse: eu coloquei ele no seu caminho para você ajudar. Para você ajudar. Isso foi a carapuça, serviu até aqui até hoje. Então, 2, quando somos outro caminho errado, quando somos orgulhosos. Lá em Lucas 18, nós temos a parábola, só vou citar, do fariseu publicano.
O fariseu orava dizendo: Senhor, te dou graças porque não sou como os demais homens, pecadores, etc e tal. Pode deixar ali, tá? Pode deixar. É o verso 13 e 14. Eu não sou como os demais homens, eu jejuo 2 vezes por semana. Muita gente aqui na igreja não jejua 2 vezes por semana, não é? E eu dou o dízimo até do entro, da hortelã, que nasce lá em casa. Eu não conheço nenhum crente que dá o dízimo até da hortelã, que dá no quintal dele. Então esse cara aqui, humanamente falando, era um crente perfeito, sim ou não? Mas ele era presunçoso. E Deus resiste aos soberbos. A oração dele, veja o verso 13 e 14, não chegou no céu, mas o do publicano que disse: eu não tenho coragem nem de levantar minha cabeça, porque eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, ó Pai. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Jesus disse assim: eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É lei, é princípio bíblico. Então seja uma pessoa sempre simples, humilde, atenda a todos, tenha um coração reto diante de Deus, não se sinta superior ou melhor do que ninguém, porque, Ney, cada um de nós precisa do outro. Você sabe alguma coisa que eu não sei, e eu sei muita coisa que você não sabe. Então nós precisamos uns dos outros. Esta é a bênção do corpo de Cristo, porque nós nos completamos. Amém? Então o segundo pecado que atrapalha o avivamento, impede que as nossas orações cheguem ao céu, é o orgulho. Nosso orgulho. Hoje eu não gosto muito de ver programas na internet, porque a internet está cheia de pregadores presunçosos, entendeu? Que se sentem os caras, e nós somos verme diante de Deus. A honra e a glória e o louvor é para Ele, só para Ele, não é para homens. Terceiro lugar, outro pecado que interrompe o nosso acesso a Deus, é a desavença conjugal. 1 Pedro 1,7, e já está aqui, ó. 1 Pedro 1,7. Vamos dizer antes, diga todo mundo, quem tem preguiça de falar, não pode almoçar hoje. Quem não, diga assim: se houver harmonia no lar, as nossas orações não serão interrompidas. Mas se o marido e a mulher estiverem brigados, as suas orações serão interrompidas. Está escrito aqui. Vamos ler só para afirmar bem? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e não adianta a mulher se achar, porque ela é a parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça de vida, não menos inteligente, viu? Estou falando mais frágil. Mulher não foi feita para carregar piano, não foi, e nem para ir para frente de batalha. Mulher é doce, não é? Por isso que as mulheres gostam de flores, porque se parece com elas, não é? Cheirosas, lindas, maravilhosas. O homem foi feito para ir atrás da caça. A Noemi gravou ontem, antes de ontem, por que esta geração de homens é fraco. Então as mulheres têm que ir para a linha de frente, porque foram criados muito, meu docinho, meu queridinho,
dando todinho para o menino, meu lindinho, e foi criando aqueles meninos fracos. Isso está sendo pregado hoje no Brasil inteiro, para nós termos uma última geração de homens fortes. Homens fortes, que pega no chifre do boi mesmo. Entendeu? E a mulher é a sua auxiliadora em tudo, mas ela é mais frágil. Cordeiros do dom da graça, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A mulher não... Há um pensamento errado. Atrás de cada homem tem uma mulher. Como que é o pensamento, Miriam? Atrás de todo homem tem uma mulher? Uma grande mulher. Mas não é atrás, não. É ao lado. É aqui, ó. Ao lado de cada homem tem uma mulher abençoada. Uma companheira, uma amiga, uma ajudadora, que não quer atropelar o seu marido, quer ajudá-lo. Amém? As irmãs podem dizer amém? Amém. Então, o quarto pecado, atenção, é a falta de perdão. Pense bem aí. A falta de perdão. Se Deus não te perdoar, você não será ouvido. A sua vida desorganiza toda, dá tudo errado, você peleja, insiste, você estuda mais, faz de tudo, a porta não se abre, porque existe no seu coração falta de perdão do teu amigo, teu vizinho, teu companheiro, da tua ovelha. Alguém tem que perdoar. Falta de perdão. Por quê? Esta é a proposta do reino de Deus. Se vocês perdoarem aos seus adversários, vosso Pai Celestial vos perdoará. Se vocês não perdoarem, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso é terrível. Isso é triste. Se Deus não te perdoou, você não será ouvido no céu. E nada acontece na sua vida. E não é um perdão qualquer. A Bíblia diz, do íntimo, se não perdoardes do íntimo. Não é pegar o pecado e jogar debaixo do tapete, não. É limpar e jogar fora da sua vida. Diga, mágoa, ódio, ressentimento é lixo. E nós temos que jogar fora. Leia só Lucas 17:4. Só este aí. Se o teu irmão pecar contra você, quantas vezes no dia? Diga comigo, no dia. Não é por mês, nem por ano, não. No dia, 7 vezes. E voltar a você e disser, estou arrependido de novo. Mas você já pecou contra mim hoje 6 vezes. Mas eu estou arrependido de novo. O que você deve fazer? Perdoa-lhe. Você não deve se confrontar com ninguém. Entrega a tua vida na mão de Deus e descansa. Amém? Entrega a tua vida, deixa Deus ser juiz na tua vida. Deus, não cabe a você confrontar ninguém, brigar com ninguém, porque o ódio, ele mata quem tenha sentimento. O ódio te mata. É um veneno dentro de nós. Outro pecado, outro caminho errado que impede o avivamento é a sonegação de dízimos e ofertas, porque a Bíblia diz que o céu sobre a sua cabeça fica fechado. Vamos ler? Agora eu quero que leia comigo. Vocês estão de maldição porque estão me roubando. Deus é que está falando. Vocês estão me roubando. A nação toda está me roubando. E eles perguntam, mas em que te roubamos? Deus diz, tragam o dízimo ao depósito do templo. Você não dá o dízimo para qualquer um que você quer. Traga para a igreja, para que haja alimento na minha casa. Porque a casa de Deus tem que ser uma referência para o bairro, não é? Para a região, tudo. Aqui tem pão, aqui tem mantimento.
Por isso, se todo membro da igreja é fiel nos dízimos e nas ofertas, na casa de Deus vai haver mantimento. Aí Deus faz uma promessa incrível: vejam se eu não vou abrir as comportas do céu, não é uma portinha qualquer, as comportas do céu, e não derramar sobre vós tanta bênção que vocês não terão condições de guardar. Tanta bênção, tanta bênção. Mas agora eu quero dizer uma coisa. Eu sou um pastor. Uma vez eu sonhei morar no Aldeia do Vale, ele me deu uma mansão no Aldeia do Vale. Eu dei uma casa para cada filho. Veja se eu não ando nos melhores carros, mas até de 1 centavo que eu ganho, a primícia é para Deus. Aprenda isso, meu irmão, por favor. Tudo que vier às suas mãos, tire as primícias primeiro para Deus, depois é que tira o dízimo. O primeiro da sua vida, de tudo que você ganha, dê para Deus, e o restante vai ser abençoado. Experimente, por favor. Eu teria vontade assim de pegar pelo pescoço e enfiar isso na sua cabeça. Ganhou uma oferta, ganhou alguma coisa, ganhou uma caneta, tudo, quanto custou? E entrega as primícias para Deus, traga para a igreja. É de Deus. Você ganhou R$1.000, tira lá uma oferta, não importa o valor, mas que o primeiro seja para Deus. Você deu então R$50 de oferta, você ganhou 1.000. Tira, é primícias, porque é para o meu Deus. Depois dos 950 que você tira o dízimo. E as outras ofertas depois são voluntárias. E deve ser oferta de sacrifício. O que funciona na Bíblia é a oferta de sacrifício. A oferta de Deus para nós, quando nos deu o seu Filho, foi uma oferta de sacrifício. E a Bíblia diz que até mesmo o seu corpo, quando é colocado no altar, é uma oferta de sacrifício. Porque viver para Deus hoje, se consagrar a Deus, neste mundo que nós vivemos, não é fácil. É um sacrifício mesmo. Não é verdade? Você fica olhando aí as coisas boas e tudo, e Deus não te impede de nada, mas honre primeiro a Ele, e Ele te dá tudo isso. Ele te dá tudo isso. Tem gente que acha que Deus nos quer pobres. É a maior heresia que existe. Um Deus criador dos céus e da terra querer que seus filhos sejam pobres? Como? Não há lógica nisso. Ele, diz a Bíblia, Paulo escrevendo aos Coríntios, se fez pobre para que vós vos tornasseis ricos. Amém? O melhor de Deus é para nós, é para a igreja, para o seu povo. Então experimente a partir de hoje. Você vai se lembrar desta palavra. Tudo que você ganhar na vida, tire primícias para Deus. E você vai ver daqui a 1 ano a diferença na sua vida financeira. Amém? Deus vai revolucionar a sua vida financeira. E o melhor é que agora eu recebi na minha casa já 3 profetas, um do Pará, um de Barueri, São Paulo, o outro do Rio de Janeiro, foram conversar comigo dizendo que Deus viu o que eu fiz. Então eles me disseram, Miriam, o seguinte: agora te prepara, porque Deus vai te dar. Adorei essa profecia. Gostei demais. Mas o que me impressionou foi: Deus viu o que você fez. Deus viu. Quando você vai dar uma oferta aqui na igreja, não fique caçando notinha de 2 para dar, não, misericórdia. Imagine se Deus vê um negócio desse. Pega a maior nota de oferta que é para Deus. E se você ficar pensando, mas vai faltar.
tenha fé. Oferta só funciona quando tem fé. A oferta só funciona quando você vem ao altar e se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, acerte primeiro com o teu irmão, depois vem e faz a tua oferta. Porque senão Deus não aceita sua oferta. A oferta é coisa séria. A oferta muda a sua vida, mas é sério. Pode mudar a sua história para sempre. Então esse é o quinto caminho errado. Sonegação de dízimos e ofertas. E o sexto? Alguém está anotando aí? Pecados não confessados. Diga, pecados não confessados. Isso aqui mata. Isso aqui mata. Pecado não confessado. Mas eu quero que a gente leia a experiência de Davi, lá no Salmo 32. Apenas, olha, não acompanhe no celular nem na Bíblia, não. Leia aqui. Davi disse assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, porque Davi cometeu um pecado terrível, que você pode pensar, mas como é que pode um homem como Davi matar um cara para ficar com a mulher dele? Não foi, pois aconteceu. Não é? Ele olhou para Batseba e falou: mas gente, que peça maravilhosa, eu quero ela para mim. Só que aquilo mexeu com Deus, que ele matou Urias, o melhor amigo dele, o guerreiro mais forte, para ficar com a mulher dele. Como é que Davi pôde fazer uma coisa dessa? Mas pagou caro. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo se definhava de tanto gemer. O pecado não compensa. Quantos homens nós temos aqui? Levante a mão. Mulher boa é a sua. Amém? Essa aí é boa. Mulher boa é a sua mulher. Cheirosinha, limpinha. Nhenhenhé, nhenhenhé. O restante eu não falei, né? Mas quem tem entendimento, entenda. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Olha aí. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei. Diga essa palavra bonita. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E o que aconteceu? Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Diga amém. Diga assim: pecado escondido, céu fechado. Diga assim: pecado confessado, céu aberto. Para a sua vida, a sua família, vai dar tudo certo. Confessa o teu pecado. Não esconda pecado no coração. Você poderia dizer para alguém: pare de pecar. Pare. 7, outro caminho errado, tem que ser consertado para o avivamento vir. Outra barreira entre nós e Deus é o preconceito. Preconceito. O que é preconceito? Acepção de pessoas. Não podemos desconsiderar nenhuma pessoa. Desprezar aqui no coração nenhuma pessoa. É pecado. Eu quero que a gente leia só para confirmar duas escrituras, uma em Deuteronômio e a outra em Atos. Deuteronômio 10:17 e Atos 10:34. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso, temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Não faz acepção de pessoas, diz aqui a minha Bíblia. Deus não faz acepção. Se você é gordo, você é magro, você é loiro, você é negro, você é rico, você é pobre, nós somos feitura de Deus. Deus acha você bonitinho, do jeitinho que você é. E alguma pessoa também vai te achar lindo, vai querer casar com você. É incrível, não é?
E outra coisa, lá no céu, porque existe muito preconceito com cor, não é? Irmãos, isso é um pecado. Ninguém, eu acho que Deus foi 10, fez as pessoas de várias cores diferentes. No Brasil, então, nós somos um povo colorido, colorido. Nós temos negros de olho azul, como é que pode? E nós temos loiros de olho preto, não é? Somos um povo colorido porque Deus nos preparou para ser a nação evangelizadora do planeta. Nós temos missionário para todo tipo de gente. Nós temos a missionária Regina, lá na China, não há ninguém que fale que ela não é uma chinesa. Ela vive no meio deles lá, todo mundo acha que ela é chinesa. É igualzinho uma chinesa. Dá uma olhada assim de lado. Olha aí seus irmãos, são lindos, são maravilhosos. Sim ou não? Deus não faz acepção de pessoas. Atos. Não faz acepção de pessoas. Todos nós somos lindos aos olhos de Deus. Entendeu? Isso é maravilhoso. E outra coisa, quem tem uma luz em cima de sua cabeça, olha para aquela luz ali. Lá no céu você não vai ser negro, nem branco, nem marrom, nem o russo é vermelho, né? O russo é vermelho, os japoneses são amarelos. Não, lá você vai ser luz. Olha ali o que você vai ser no céu. Luz. Você não é de nenhuma cor, você é luz. Você vai brilhar como o sol ao meio-dia no reino do céu. Um facho de luz. Amém? Aleluia. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele me enviou um anjo. E o meu quarto ficou todo iluminado. Foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Nem sabia por que Deus fez aquilo comigo. Porque eu era improvável, eu era um cara mau. Pensa num cara ruim. Cara ruim mesmo. Eu puxei meu pai e meus tios. Mas só para abençoar a memória do meu pai. Ele se converteu, se transformou numa bênção, amém? Uma bênção. Então, diga 7, caminho errado, que eu preciso de consertar. Não posso ter nenhum preconceito com pessoas no meu coração. Nem com Lula. Diga amém. Eu disse há pouco dia, alguém disse no auditório, dura coisa pediste. Nem com Lula, não podemos ter preconceito. Falta mais um versículo de Atos. Olha lá, já deve estar na tela. Então Pedro começou a falar, agora percebe verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com acepção ou com parcialidade. Não, graças a Deus. Então, meus irmãos, pois bem, antes de visitar o seu povo, Deus sempre os conduziu a um conserto. Eu estou pregando aqui, por exemplo, e você vai raciocinar, vai pensar para fazer um conserto na sua vida, na sua família. O céu só se movimenta quando o povo se arrepende. Dá uma mudançazinha, trocar de roupa, não adianta. Tem que haver um arrependimento radical de tudo que está errado na nossa vida. Se for preciso, faça uma lista. Uma vez eu falei este assunto aqui, mas é uma mensagem completa. Numa igreja, e eu perguntei para um irmão que estava bem na frente, desses caminhos errados que eu mencionei aqui, você acha que tem algum que você está cometendo? Ele disse, todos. Todos. Eu falei, então hoje é o dia de você começar a mudar a sua história, a sua vida, porque Deus quer abrir o céu sobre a sua cabeça. Deus quer te abençoar. Agora, para que o avivamento venha sobre nós, eu vou mencionar rapidamente. Primeiro, para quem virá o avivamento? Para quem virá o avivamento?
para um povo que chora e se arrepende. Amém? Está lá em Joel 2, não precisa de projetar não, todo mundo conhece Joel 2. O avivamento virá depois de um profundo arrependimento de toda a igreja, mas começa pela igreja local. 2, para aqueles que têm fome e sede de Deus. Repita comigo: assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Tem que haver sede de Deus, sede de Deus. 3, para aqueles que amam as almas perdidas, porque o amor é um sinal de trânsito para aqueles incrédulos que cruzam o nosso caminho. É um sinal, o amor cristão é um sinal de tráfego, né? Para os perdidos. Você quer amar alguém? Comece a orar por ele. Eu estou dando uma receita aqui. Quer amar uma pessoa? Ardentemente, comece a orar por ele de joelho. O problema da igreja hoje é que a igreja desaprendeu a orar pelas almas lá fora. 2, aprendeu, não chora mais pelas almas. E aí Deus não se manifesta, não chora mais. 93%, isso é pesquisa, dos cristãos não ganham almas. Meu Deus, algo tem que acontecer. Todo aquele hoje que carrega o nome de Jesus tem que ser um ganhador de almas. Se for preciso, o pastor tem que treinar o seu povo para ganhar almas. Tem um curso de evangelismo para a sua igreja ganhar almas. É bom para o reino, é bom para a sua igreja local, é bom para tudo. E você tem aquela consciência de dever cumprido. Estamos ganhando almas aqui na nossa igreja. Eu fui pregar agora, Geisel, na nossa igreja de Trindade. Como é que chama lá o pastor? Osmar. Eu falei, põe todo mundo para orar por 4. 21 dias. A igreja não acreditou muito. Mas alguns acreditaram em levar 28 pessoas, visitantes. Aí eu perguntei quem visita aqui hoje, que eu gosto de saber antes. 28 pessoas. Eu pergunto, a Noemi conta. Na hora do apelo, 28 pessoas veio na frente. As 28. Aí depois ele falou, pastor, me perdoe, que eu poderia ter colocado 100 visitantes aqui. Pois é, deveria mesmo. Entendeu? Fiz agora em Senador Canedo. Tinha acho que 36 visitantes. 36 pessoas se converteram. Só por causa de mim, não. Por causa dos 21 dias de oração. Você precisa pedir perdão a Deus pelos seus olhos secos. Pelos seus olhos secos. A igreja não chora mais por almas. Meus irmãos, ser cristão hoje é ter um compromisso com Deus e com o seu projeto de salvação. Não é só vir na igreja domingo, entregar o dia e falar, minha tarefa está cumprida. Não, nós somos cristãos e funcionamos hoje, principalmente este ministério, como luz para todos os povos. Lá na sua cidade, a sua igreja tem que ser uma bênção. Uma bênção. Eu estou hospedando um casal lá em casa hoje. E ele estava me dizendo que lá em Paraíso do Tocantins, a prefeitura entregou todas as grandes obras para a igreja. E o prefeito disse, porque no senhor, pastor, eu confio. Que bom, fiquei impressionado. Ele cuida de tudo, das obras sociais e tudo, e está ganhando almas. Eu vou lá pregar agora. A igreja começou há pouco tempo, está com quase 400 membros fiéis já servindo a Deus. Eu disse, eu vou lá e nós vamos dobrar. Nós vamos dobrar a igreja. Então vocês veem que o avivamento virá, mas tem algumas coisas que nós temos que fazer. Amém? Precisamos de aprender a chorar pelas almas,
Outra coisa, o avivamento virá para os humildes de coração. Amém? Já falamos sobre isso. E para aqueles que amam as Escrituras, porque é a palavra de Deus que incendeia o nosso coração. O salmista, lá no Salmo 39, verso 3, ele diz que o coração dele foi incendiado enquanto ele meditava na palavra de Deus. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então eu comecei a dizer, não preciso dizer o resto. O nosso coração fica incendiado quando a gente começa a ler, comer a palavra, dizendo: Espírito de Deus, que a vitamina da tua palavra entre no meu espírito, que eu seja revigorado neste momento de leitura da tua palavra. E faça isso todo dia. Outra coisa que eu quero citar, não para promoção própria, que vocês já me conhecem, mas para você fazer a mesma coisa. Ore de madrugada, todo dia. Ore de madrugada, por favor. Eu imploro, se precisar eu ajoelho. Orem de madrugada, só você e Deus, de porta fechada. E o teu Pai Celestial, que te vê, de ajoelhar, de porta fechada, vai te responder. Pode dizer para alguém: você tem a minha autorização, deixa de ser preguiçoso. Hã? Alguém nem diz porque fica com medo do outro dizer: está amarrado, irmão. Deixa de ser preguiçoso, entendeu? Eu oro de madrugada há 42 anos e nunca adoeci, nunca passei mal. Pelo contrário, eu me levanto revigorado, como um boi, como um leão valente, por cada oração de madrugada, não é? Alguém poderia dizer amém? E medite na palavra de madrugada, dizendo: Espírito de Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, aleluia. Então, para finalizar, o avivamento virá para quem tem fé. Eu posso falar tudo isso aqui e você dizer: boa palavra do apóstolo, e vai embora e não muda nada. Você tem que crer que isso que eu estou falando aqui é verdade, é bíblico, e se você acreditar e mudar de vida, você vai gerar um avivamento na sua igreja local. Deus virá, tire os caminhos errados da sua vida. Eu posso estar enganado, mas eu acho que lá em Hebreus 12, verso 13, Deus fala para nós fazermos caminhos corretos para os nossos pés, não é? É isso? Vou ler? Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, quando o avivamento de Deus se manifesta, há uma quebra de paradigmas. Nós vamos orar por avivamento. Você vai tomar uma decisão aqui hoje, cada pastor. Porém, quando Deus vem e se manifesta, Ele quebra todos os paradigmas, os velhos padrões. Jesus, por exemplo, sempre que Ele fazia um milagre, Ele fazia de maneira diferente. Ele curou um cego com cuspe. Não é por isso que nós vamos criar agora esse mecanismo no século 21, a unção do cuspe abençoado. Não. Isso é quando Deus fala. Mas quando Deus vem, Ele age sempre de maneira diferente. Jesus curou outro também com barro. Fez um barrinho. Alguém fala: mas isso é maneira de curar as pessoas? Deus faz do jeito que Ele quer. E quando o Espírito vem sobre uma igreja, Ele apronta. Aquele sistema de culto que nós fazemos assim, às vezes primeiro o louvor, não é? E depois a palavra, e depois tiramos a oferta, e depois agradecemos. Ele bagunça tudo. O Espírito Santo faz do jeito que Ele quer. Mas as almas vão se chegando aos milhares.
Aos milhares, porque aí ele tem o comando. Cada pastor deve dizer: Espírito Santo, na minha igreja, faça do jeito que o Senhor quiser. Agora esteja preparado. E o rebanho também tem que estar preparado, porque alguém pode se assustar. E Deus é assim. Eliseu estava com a unção de Deus, e Naamã era um soldado de alta patente, do exército da Síria, e foi lá pensando que haveria uma banda marcial esperando por ele, tudo. E quando disseram para Eliseu: o general da Síria está aqui. Ele falou: manda ele ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. O cara foi embora, ele não queria. Falou: isso é uma brincadeira, nem respeito eles têm com a minha patente. Eu venho aqui, o cara me falar uma coisa dessa. Aí os súditos dele disseram: mas Senhor, o que custa? Vai lá e mergulha, quem sabe? Quem sabe dá certo. Ele falou: tá bom. Foi lá, mergulhou, na 7ª vez, ele estava leproso. A sua pele estava como a pele de uma criança. Deus faz de maneira inusitada, diferente no nosso meio. E Ele quer fazer também algo glorioso nesta casa, na igreja local de cada um dos irmãos aqui também. E não se esqueçam que a unidade final, ela virá quando houver uma configuração de corpo. Tem que haver uma unidade. Dentro da igreja, todos devem se amar e se ajudar, estender a mão para o outro. Uma igreja local tem que ser um pedacinho do céu. Amém? Um pedacinho do céu. Então todos se ajudam, todos cooperam uns com os outros. Existe aquela harmonia, aquele amor. Aí Deus olha e fala: está parecendo com o céu. O que eles vivem lá está parecendo com o estilo do céu. Então, só pela ordem. Primeiro, devemos ficar de olho em Israel. Diga amém. Que é a figueira. 2, devemos esperar pela guerra de Gog contra Israel. Amém? 3, o Espírito Santo vai sarar a igreja. Vai começar quando começar essa guerra. Está começando. O Espírito Santo vai sarar a igreja. Amém? Levando ao arrependimento. Então o céu vai se abrir sobre todos nós, em todos os lugares, porque é para toda a humanidade. E finalmente, no desfecho, no auge deste avivamento, se você gostar, diga aleluia. Para aí, deixa eu falar. Aí, Jesus vai aparecer no céu e vai nos levar para Ele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, por isso que você não pode ser mais ou menos crente. Aqui em Goiás tinha um governador, morreu de Covid, Maguito Vilela. Conhece? Ele ia na minha casa e eu falava: Maguito, você tem que converter. Ele falava: pastor, para falar a verdade, eu já sou 50% crente. Pai, sou pertinho de ir para o céu. 50% não vale para Deus. Você é propriedade exclusiva dele. E ele deve ter liberdade para usar sua boca, sua mente, seu coração, sua mão estendida para abençoar. É maravilhoso quando você pode dizer o que Jesus disse quando vieram prendê-lo. Aí está o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Nada, nem uma unha. Você poderia nesta manhã dizer: eu sou 100% de Deus? Olha, amém? Se for verdade, eu vou sair daqui muito feliz. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, e o que tiver errado na minha vida eu vou mudar. Eu vou mudar. E a minha história, a minha família,
tudo da minha vida vai mudar. E tudo que te vier às mãos a partir de hoje. O ano que vem você me chama aqui de novo. Quer fazer uma pergunta? Dê a primeira parte para Deus. Tudo, de tudo. Diga, para te honrar, Pai. Porque a oferta na Bíblia é só para honrar a Deus. Deus não precisa de dinheiro. Precisa? Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda e Ele encherá os teus celeiros. É mais claro. Tem uma coisa mais clara na Bíblia. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, Provérbio 3, verso 9 e 10. E Ele vai encher os seus celeiros. Ele que vai fazer isso. Não é o suor do seu rosto. Você pode ficar rico. Você pode ficar rico. Mas são riquezas que um dia criam asas e voam. Mas a bênção que Deus te der, ninguém toma. Ninguém. Muita gente aqui não se lembra. Vou terminar, tá? Eu ganhei uma Brasília. Na época que saiu a Brasília, eu era encantado com aquele carro. Branquinho com farol de milha na frente. Era o meu sonho. E eu tive um sonho. E uma pessoa me dizia: eu te abençoei e te dei o que você me pediu. O maligno vai tentar te roubar. Mas nunca se esqueça, por isso que eu estou me lembrando hoje. O que eu te dou tem o selo do meu Espírito. Acabou. Um dia eu estou na porta da igreja, um mês depois, punha bem na porta para todo mundo ver a minha Brasília. Um irmão da igreja, um diácono, o irmão Wilson de Carvalho: pastor, o senhor veio de carro hoje? Vim, irmão. É porque seu carro não está aqui mais não. Falei, não está? Como assim? Uai, não está. E tem muito ladrão aqui na região. Falei, ixi. Aí o pessoal, no meio do culto, saiu tudo correndo para pegar o ladrão. Crente, quando fica valente, é perigoso. Aí, e pastor, ninguém pegou ladrão, vamos orar. Falei, não precisa, meu carro vai voltar. Me lembrei da palavra de Deus. 15 dias, nada, pastor, a gente podia dar uma oradinha. Não precisa, irmão. Um mês depois, ei, pastor, se a gente orasse, esse carro ia voltar. 40 dias depois, o secretário de Segurança Pública era cliente da Elizabeth. Falou, a Elizabeth contou para ele, falou, onde foi esse roubo? Ele falou, foi lá na Fama, na Rua 3. Falou, vou tomar providência. Chamou a polícia militar, conversou e tudo. No outro dia ele chegou no banco e falou assim, já sabemos quem roubou o carro de vocês. Quando eles querem, eles descobrem, viu, irmão? Eles descobrem. E eu já tomei providência porque o carro da senhora foi vendido no Paraguai. Falei, mas o que o senhor vai fazer? Vou destacar 3 soldados. O cara que roubou vai algemado lá e vai roubar o carro de volta. Só isso. Aí ele disse, o carro da senhora chegou. Ela telefonou, eu fui para o banco. Cheguei lá no pátio, a minha Brasília lá toda bonitona, incrementaram ela toda. Falei, isso é que é um roubo abençoado. Mas eu me lembrei, foi do que Deus me disse, o que eu te dou, ninguém toma. Ninguém toma. Por isso que eu insisto nas primícias para Deus. Eu hoje recebo primícias, por exemplo, porque você pode dar primícia para o pastor também, viu? Para o pastor. Recebo muitas primícias de muitos pastores do nosso ministério. Hoje eu recebi uma do Sebastião Casimiro, lá de Rio Verde. Ele dá as primícias dele para mim. Eu adoro esse negócio também. Os pastores do Gelo aqui podem dar primícia para ele. Porque na realidade você está dando para o sacerdote de Deus. Entendeu? E Deus vai te abençoar.
Então, meus irmãos, o que é na sua vida que está se parecendo com um vale de osso seco? Sua vida conjugal, sua vida financeira? O que é na sua vida que está parecendo um vale de osso seco? O Espírito de Deus está aqui hoje para reorganizar a sua vida, injetar o Espírito de Deus na sua vida, para você ter um novo recomeço e uma vida abençoada depois deste evento aqui. Você vai sair com esta vontade ardente de mudar radicalmente de vida e ser uma bênção na sua igreja local. Vamos ficar de pé? Quem deseja isso? Quem não deseja pode ficar sentado. Senhor Deus, faça assim com as mãos. Estamos em tuas mãos e cremos no teu poder. Neste momento, Pai, eu me rendo a ti. Que o teu Espírito de poder e de glória venha sobre esta igreja, Pai. E que a tua mão, Senhor, tão maravilhosa, opere dentro de nós, arrancando de nós todo o lixo, tudo aquilo que desagrada ao teu Espírito e fazendo-nos, de fato, de verdade, uma nova criatura. Abençoe, Pai, este auditório, cada pastor, cada líder aqui presente, todos que vieram para este evento. Dá-lhes, ó Deus, a tua bênção, neste momento, que a decisão no coração de cada um seja uma decisão firme, firme. Eu quero liberar a minha palavra de bênção para todos aqui, em nome de Jesus.